tentar pensar numa visão otimista, que é muito difícil, Tá mas bom. que é a seguinte visão. Há quanto tempo no Brasil você não consegue comprar... Eu não me lembro de uma época assim, a não ser a crise da Dilma ali, um pedacinho. Foi a última vez com esse Foi a última preço. vez. Ativos tão bons, tipo um Banco do Brasil da vida, um Itaú da vida. Uma Petrobras a 4,50? Ações e fundos imobiliários que te pagam de 8% a 12% de dividendos, com consistência, então não é um pico específico, é com consistência, por determinados anos, e que tem um potencial de, a qualquer momento que o Brasil tivesse um pico de clareza, porque os ativos precificam muito antes, né? Se você tiver Sim. a primeira pesquisa eleitoral der que o PT tem uma chance real de perder, a Bolsa pode ganhar, tipo, 15% em uma semana. Então, você tem hoje bons ativos numa promoção. Normalmente, o que acontece no mundo, nas bolsas, em tudo quanto é lugar? Você tem coisas e ativos com muito risco num preço bom. Agora você tem bons ativos que dificilmente vão quebrar ou tem uma chance baixa de quebrar, te remunerando anualmente sem pagar imposto ainda, né? Porra, que o Haddad não veja aqui para lembrar disso. Sem pagar imposto e com um potencial de, a qualquer momento, 15%, 20%, 30%, 40% de alta. Então, assim, para quem quer montar uma carteira, tá num baita momento legal para você começar a investir. Legal. No meio ali de 2021, quando a Selic tava 2%, tava uma merda, porque a renda fixa tava ruim, pô, 2% Sim, a bolsa Selic caríssima. e a bolsa caríssima. Quem começou ali, cara, deve estar tomando um calor absurdo. Agora, para começar, pô, você monta uma carteira lá de fundo imobiliário, todos pagando Sim. 10% ao ano e abaixo do valor patrimonial. Cara, eu não me recordo de Não, tá ver bom um mesmo. cenário desse. Entendeu? Então, Foi na época Dilma. na Final época da época de- Dilma pro Temer, você podia comprar vários ativos por esse preço, e aí logo depois começou a ficar aí depois caro. deu É, um... mas Basta isso uma foi- pesquisa. Foi uma mudança de gestão. Por que eu digo pro pessoal tomar cuidado? Só para não ser mal interpretado, eu tenho bolsa, eu tenho fundo imobiliário. A maior parte do meu dinheiro não está no Brasil, mas eu tenho alocação aqui no Brasil também. Tá na Suíça. Mas por que eu digo para tomar cuidado? Maldivas. Porque a mudança da Dilma pro Temer foi um momento de reprecificação e depois você teve uma bolsa começando a subir até 2021. Foi o que a gente pegou, Foi né, o último Kaique? ano que a gente Foi. teve IPOs aqui no Brasil, né? 22.0 3 anos IPOs, isso aí, né? 23.0, 24.0. Comprei Cash 3. Vamos ver esse ano como é que subiu vai ser. absurdo. Mas Ferro. o ponto principal é que antes dessa mudança, de 2009, que a bolsa caiu muito em 2008, voltou em 2009, de 2009 a 2016, quando saiu o impeachment, você teve 6, 7 anos de Andando bolsa de lado. andando de lado e caindo. E o número de CPFs em bolsa não aumentava. Era 500 mil CPFs e não entrava investidor novo. Porque era um mercado que era um moedor de carne. Então, se o cara ele for com muita sede ao pote, e a gente não tiver uma mudança acontecendo em 26, por exemplo, ele vai se frustrar. Então, Pode se ele durar compra, 10 anos em baixa, né? durar. Pode, entendeu? Esse negócio, não tem crise que nunca acabe. Concordo, mas o ponto é, pode demorar muito para uma crise acabar, e o outro é que o investidor pessoa física, ele pensa muito pouco em algo que é vital, que é cuja oportunidade. Seu dinheiro é limitado. Se você compra o seu dinheiro em alguma coisa, no ativo A, você deixa de comprar o ativo B, o C, o D, o E, Sim. entendeu? Então, isso é uma coisa que o cara tem que pensar. Ele, como hoje é muito mais fácil, como o chat tinha falado, você investir globalmente, ele tem que pensar, cara, se eu fosse um investidor global, que ele pode ser, como é que eu alocaria os meus ativos? Eu teria tudo em Brasil? Não. Eu estaria diversificando pelo mundo? Sim. Onde eu teria mais? Onde estão as melhores oportunidades, não pensando em um único ano? Porque esse horizonte de 1 ano, 6 meses, quem pensa nisso é gestor, que o cara quer ganhar a taxa de performance dele, né? Então ele tem que bater o mercado nesse prazo. Agora, esse cara tem que estar pensando em 10, 20, 30 anos, que é quando ele vai se aposentar. O que deve melhor nesse prazo? É um país que é altamente dependente de commodities, onde você tem questões políticas e jurídicas, né, que trazem muita instabilidade. É um país, porque todo mundo fala, pô, o Brasil no século XX arrasou, né? Em vários momentos era o país que mais crescia no mundo. Tá, mas naquela época o Brasil tinha uma taxa de natalidade de 5 filhos por mulher. Hoje a gente está em menos de 2. A população urbana do Brasil na década de 50 era 20 milhões de pessoas, hoje está 180, multiplicou por 9 em 70 anos. Só que acabou isso. Migração do campo para a cidade acontece uma vez, depois não tem migração de novo.
Países que passam por isso crescem. A Índia está passando por isso, a China passou por isso. O Brasil já foi. O Brasil está na vanguarda da tecnologia? Não. São outros países que estão. Então a gente tem que pensar em onde alocar o nosso dinheiro naquilo que vai render mais ao longo do tempo, e não apenas em um único ano. Então tem oportunidade no Brasil? Tem. Mas por que tem tanta oportunidade? É justamente que o pessoal tá vendo e tá falando, cara, todo mundo acha que o Banco do Brasil tá barato. Mas se tá barato, por que ele não começa a subir agora? Porque tem um porquê de estar barato, né? Tem um porquê do nosso país estar tão descontado. Então, se esses porquês não mudam, a gente não pode esperar muita reação de bolsa de valores. Agora, se o cara for com parcimônia, comprando, ele vai estar ganhando um dividendo bom de mais de 10%, isento de imposto. Como o Charles falou, tem fundo imobiliário, você fala de IPCA mais 7 em título público, tem fundo imobiliário de papel, que é quase como um fundo de renda fixa listado em bolsa, porque está lotado de CRI, são ativos de renda fixa, que está pagando, depois de taxa de administração, IPCA mais 9,5%. E com papéis de boa qualidade, porque lá tem chance de calote muito maior do que o governo não pagar sua própria dívida, mas com papéis de qualidade. Então tem muita coisa muito barata no Brasil, mas a gente não pode se esquecer de que há um porquê tudo isso está barato. Eu gostava muito mais da minha vida lá em 2015, 2016, quando eu era muito mais ignorante, porque eu comprava no balde as coisas sem pensar em risco. Quando hoje, né, com mais discernimento eu olho lá para trás, eu vi o quanto eu fui imprudente fazer certas coisas, porque se não tivesse uma mudança de governo, cara, as coisas poderiam ter piorado Dilma, muito Você pegou mais. um timing bom pra caramba, Peguei né? um timing e, como eu era mais ignorante, eu não me fiz uma série de questionamentos que eu faço hoje. Então, eu não sei o que vai acontecer no futuro. Justamente por isso eu faço questionamentos. Mas o ponto é, tem muita coisa boa no Brasil em renda fixa? Tem muita coisa boa no Brasil em equities? Tem. Agora, compre pensando que você vai ter que carregar esse negócio durante algum tempo. E não que esse é um trade que em 2 anos vai se materializar para você vender e fazer outra coisa. Então, muito antes de você começar a investir, saber os melhores investimentos, você tem que aprender a cuidar do seu dinheiro, poupar o seu dinheiro, sobrar alguma coisa aí, né? Para você conseguir investir, certo? Então ele vai fazer uma masterclass aqui que tem o nome com as pequenas decisões que vão te gerar milhões. Isso acontece mesmo, hein? É isso aí.